Eu venho de uma família, a família do meu pai é católico, meus avós, a família quase toda é de família católica, e a minha mãe de família religiosa, de evangélico. Ele era religioso católico e ela religiosa, e até tinha assim, minha mãe sofreu muito porque eles tinham um litígio dentro de casa sobre que tinha que ser católico, e a minha mãe queria ser evangélica, e isso ela sofreu muito com isso, até que ele foi se libertando disso, e aí ela seguiu. E aí muitos da família minha é religioso. E eu no início também, lá não tinha só uma igreja, eu ia para a igreja que a minha mãe ia, porque eu era pegado à minha mãe, os irmãos todos eram mais pegados à mãe, acho que quase todos os filhos são assim, né? Ia para a igreja, congregação cristã. Né? E depois, aí quando saiu esse campo de futebol, nós começamos a jogar bola, aí o pessoal lá, os evangélicos falavam que nós não podia jogar futebol, não jogar baralho, não podia beber. E a gente com 13, 14 anos, nós ia jogar bola e daí a gente foi saindo da igreja. E tá, mas tudo bem. Aí eu fui nessa, até depois que a gente veio para a cidade, eu ficava assim, meio que dos dois lados, meio católico, meio evangélico. Depois que nós viemos para a cidade, aí sofremos muito, aí eu inventei, eu fiz de tudo um pouco na cidade para tentar viver na cidade, não consegui. De vendedor, de servente, de trabalhar em empresa de ônibus, de abrir comércio, uma loja de confecções, de abrir lanchonete, muita coisa, mas a minha vontade era o sítio, de voltar para o sítio, né? Eu fui criado no sítio. Até que surgiu aqui aqui em Volta de Vilhena, aí a gente já tinha vendido o sítio, eu já era casado, já tinha os filhos pequenos, e eu era 3 filhos que eu tive, pequeno, depois que eu casei, eu vim para Vilhena para trabalhar aqui. E daí eu, com vontade de ter uma terra, eu falei, agora como que eu vou ter uma terra? Com o quê? Não tem dinheiro nem para tratar dos filhos, né? Aí ganhava um salário mínimo, mais ou menos, na rua. E surgiu um amigo meu e falou, rapaz, tem um acampamento aqui perto e o pessoal tem uma área que eles foram no INCRA, o INCRA disse que é a terra da União e o povo está ocupando. Vamos lá, e eu fui junto com eles. E era o meu sonho, e aí eu cheguei aqui do lado de lá, entramos ali de frente à torre, na época, em 2000, isso já era em 2002. Sim, então, daí em 2003 eu conheci esse pessoal, me chamou, vim no acampamento, e aí começamos uma luta ali. Quando eu cheguei ali não tinha mais lotes, o pessoal já tinha demarcado todo, mas estava acampado, e falou, não, mas você fica aqui junto que a gente vai dar um jeito, não sei o quê. Começamos aquilo ali, na época eu estava desempregado, eu tinha inventado uma empresa para mim trabalhar, para ganhar dinheiro, abrir uma empresa, meu nome estava no Serasa, no SPC, eu não tinha emprego e com o nome sujo. E na época era do governo Fernando Henrique, meu Deus do céu, o sofrimento que a gente passava e não conseguia nada. E para comprar um bujão de gás era uma dificuldade, você tinha que encarar uma fila de 50 a 100 pessoas na fila e dinheiro mais difícil ainda. E nós, naquela época, eu falei, eu tenho que dar um jeito de voltar para o sítio. Aí foi quando eu conheci esse acampamento e começamos. Através do acampamento, ninguém aqui em Vilhena, ninguém ajudava, ninguém fazia esse trabalho assim, social para ajudar as pessoas, para informar. Aqui em Vilhena é difícil, até hoje, mas era muito mais, que é uma cidade de sulista, né? E os sulistas, a maioria deles que vem para cá, eles têm outra visão das coisas. Então, daí a gente tinha muita dificuldade, e foi onde que um professor Zé Vius, que eu conheci ele também, que ele vinha no acampamento de vez em quando, que ele é filho de um agricultor lá de Corumbiara, e eu conheci o pai dele em Cerejeiras, eu conheci ele aqui, e aí ele começou a ajudar, e ligava para um no INCRA, para outro. Você sabe mais ou menos qual foi o ano? Isso foi em 2003, 2004. E daí esse professor, com movimentos pequenos agricultores de Colorado, ele conheceu um pessoal do MPA, que falou, ó, tem um padre, um tal de padre que é advogado, e ele é bom nessas causas, ele vai ajudar vocês, ele não cobra, eles trabalham por amor mesmo, e esse cara não vai se vender não. E toma o telefone dele, aí esse Zé Wilson ligou para o padre Afonso, que era um dos coordenadores da Pastoral da Terra na época. E ele era padre, hoje ele não é mais, ele é advogado, está fazendo doutorado
da aula na Uni, né, na Universidade Federal. E daí foi onde que a gente conheceu, aí esse padre era da Pastoral da Terra. Ele era coordenador da Pastoral da Terra. A gente conheceu, aí a gente fez um contato com ele, inclusive no dia assim, que a gente ligou para ele não esquece quando ele veio, porque veio uns pistoleiros junto com os policiais, que é mais pistoleiro do que os policiais que estavam paisando, era mais pistoleiro do que os outros que estavam aqui dentro, junto, eles não estavam de farda, mas eles vinham correr picada, ameaçar os outros, dar tiro. E no dia que eles vieram para espantar o pessoal do acampamento, isso já fazia mais de anos que o pessoal estava acampado. Aí eles davam tiro, né? Eles davam tiro nas árvores, e eles andavam com um litro de cachaça bebendo e dando tiro. E o advogado deles junto, daqui de Vilhena, um cidadão daqui de Vilhena. E aí encontrava o pessoal, ameaçava fazer aquela pressão, e nós ligamos para ele num lugar, subimos num morrinho, na hora que nós estávamos falando com ele, e os caras deram uns tiros. E aí nós falamos, ei, doutor, o senhor escutou aí o tiro? Aí ele falou, não escutei. Eu vou aí essa semana. Ele morava em Ji-Paraná. Aí ele veio, e aí assim, aí eu conheci ele ali, através do professor, comecei a ajudar o acampamento, e com ele veio aqui, ele começou a ajudar mais a Pastoral da Terra. Aí eu via assim, comecei a acompanhar os movimentos da Comissão Pastoral da Terra, do sindicato aqui era bem fraquinho, quase não existia. E daí aí eu comecei a observar a importância da religião, porque quem estava mais ligado, tem muito, a Pastoral da Terra é uma pastoral social ecumênica, ela não é só de católico. Nós temos evangélico, que é da coordenação, que é os luteranos. Nós temos vários pastores, a Luísa de Porto Velho, que não é luterano, é presbiteriano. Tem várias religiões e tem liderança de assembleia, de várias outras religiões, não é só católico, mas assim, quem mais se importa na época, quem eu vi, quem mais se dedicava pela essa questão social e pelos acampamentos que mais acompanhava era a Pastoral da Terra, que era a Igreja Católica, ligada a alguns padres da Igreja Católica que é mais interessado nessa questão, e até hoje, não é todos, é minorias, mas a minoria faz muita diferença. E daí aí a gente conheceu, aí eu comecei a ver a importância da igreja, aí eu ficava dividido entre a católica, aí eu comecei a pender mais para a católica, eu comecei a participar da ação, acompanhar. E a gente tem muita decepção também dentro da igreja, como em todas, né? Como na política, em tudo, e nos movimentos também, mas assim, aí eu vi a importância, aí tudo é a fé, porque essa situação, só quero dar um exemplo para você dessa situação, desse assentamento aqui que é hoje. Aqui em volta de Vilhena, nós, a Pastoral da Terra, acompanha aproximadamente em Vilhena e Chupingar 40 processos de regularização fundiária, de lote de 2.000 hectares, um projeto de regularizar, que está carente de regularização. E muitos que as pessoas vivem há 15 anos, moram dentro, trabalhando, tem 15, 20 anos, tem Novo Plano, tem amiga nossa conhecida lá, que estuda, faz agronomia junto com meu filho, no último período, e é nascida dentro de Novo Plano, e está nessa situação até hoje. Então, e aqui em Vilhena da mesma forma. Em volta de Vilhena, a gente vê essa beleza, maravilha de lavoura de soja, de milho, mas assim, os agricultores pequenos não têm documento, não acessam crédito, não conseguem nada, porque está tudo irregular. Então eu falo, a fé caminha junto. Eu tinha muita fé, porque um dia, quando nós estávamos no acampamento, a primeira vez que eu vi esse padre, e que ele é amigo meu até hoje, e ajuda nós até hoje aqui no assentamento, ele falava assim, ó, tudo está ligado à fé da pessoa. Se você não tiver fé, não adianta você lutar por uma coisa. Aqui é difícil a situação de vocês, mas não é impossível. E vocês têm que ter fé. Tem que lutar e ter fé em Deus e se organizar, não esperar para o Estado, não esperar pelo que a justiça fala, o que deixa de falar. Porque muitas vezes eu fui procurar o promotor de justiça aqui, o promotor de justiça falava assim que a gente criava, eu com outras lideranças, cria associação para grilar a terra dos outros e para cometer crimes. Falar desse jeito na cara da gente, o promotor de justiça daqui de Vilhena, que está até hoje aí. E aí depois eu tive já a oportunidade de falar para ele, não, aquilo não era, era uma terra da União, o senhor lembra que não era o que o senhor falou para nós naquela época, que era da União, que foi retomado e criado um assentamento e igual todas as outras aqui de volta.
Quem está grilando é esse povo que estão aí grilando para plantar soja, milho irregular, ainda vai no banco, pega crédito, consegue fraudar os cartórios. Aqui em Vilhena foi cancelado mais de 30 escrituras públicas falsas desses imóveis que os caras estão grilando, os grandes estão grilando para interesse de uma pessoa, não interesse social. Então, aí a religião, a fé, de qualquer religião que seja, é fundamental, né, principalmente na luta pela terra, mas para você agricultor, para você produzir, para tudo, porque se você... A gente trabalha muito na linha assim, voltada para a agroecologia, sem uso de agrotóxico hoje, de tanto sofrimento, né? E aí você tem as fases da lua, que a gente usa, que os antigos, meu avô, minha avó, plantava mandioca, por exemplo. Nós vamos plantar mandioca tal dia que é a lua minguante, e na lua minguante ela não dá praga, não dá isso aqui, e funcionava. Então, funciona até hoje, e a pessoa tem que ter fé no que faz. Se não tiver fé,